Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é o Mal. E aqui é o Matheus. Rapaziada, antes de mais nada, já curte esse vídeo aí. Se você não é inscrito, se inscreve também no nosso canal. A gente precisa de vocês. Como a gente falou no último vídeo, se você não assistiu também, assiste lá o vídeo do Maurício Ruff. Depois de assistir esse aqui, é claro, não abandone esse vídeo. Dá aquela moral pra gente. Vamos falar aqui sobre Imavov, Nassourdine Imavov versus Caio Borralho, UFC Paris. Quais as nossas percepções da derrota do brasileiro, da vitória do francês. E já vou começar falando aqui a minha opinião, tá, Mal? Não, deixa eu te fazer uma pergunta primeiro. Manda bala, manda bala. Qual foi sua pontuação dessa luta? Assim, Cara, só, de cara. eu achei que foi 4-1. Pô, 49-46, não é? Sim. É que sempre tem algumas figurinhas Não, carimbadas ali, foi esculacho. arbitrando Aquilo ali é lutas. esculacho, sim. 50-45 eu achei que foi demais. Eu achei vi que essa margem, mas tudo bem. Eu achei que foi 4-1 para o Imavov, porém, achei passível de discussão 3-2, tá? Bem passível de discussão mesmo. É que, assim, na minha percepção, acho que ali no detalhezinho ficou Mas 4-1. o 5-0 Não, é difícil de esculacho. ver. É esculacho, Tá isso daí é esculacho. Não Pode dá. falar. E aí, você já levanta uma bola aqui, pô, rapaziada, na moral, que missão cretina é lutar na França. Pô, Nossa, não demais. dá, cara. Você tem uma arquibancada ali sinistra, porque francês é maluco. Os caras são malucos, os caras entram com tudo mesmo. Diz que não dava para ouvir nada lá dentro da arena, porque era uma gritaria insana. E aí você tem condições totalmente desfavoráveis com juízes caseiros, árbitro caseiro, A comissão atlética. comissão também. atlética que é totalmente caseira. E aí vai para os árbitros que não são, às vezes, o juiz central ali, que não é caseiro, mas fica também impactado com toda essa atmosfera, com medo ali de atuar. E aí entra no caso do que eu ia mencionar, que é o Borralho tomou 3 dedadas no olho, assim, bizarras, tá ligado? Bizarras. E dois chutes baixos, né? E 2 chutes Eu não sei baixos. Uma joelhada baixa, né? Eu queria saber qual que é a regra. Eu vou pesquisar isso depois, mas será que tem uma regra para tipos de golpe legal? Porque não é possível que você dê 8 golpes legais na mesma luta, não. São 8 tipos diferentes, você não é penalizado, pô? Que eu me recorde, não. Qual que é posso estar falando merda aqui, rapaziada. Se alguém souber, já comenta aí também, explica aí nos comentários. Se eu não me engano, funciona da seguinte forma. Eu lembro de ter lido a regra. Tem um tópico que fala sobre infrações, e aí golpes ilegais. Fica passível da interpretação do árbitro. Conforme o juiz entender ali, ele deduz o ponto ou não. Então não tem, tipo assim, como chama? Que você repete a parada, é infração. Não é uma não é uma reincidência, né? Reincidência, não tem isso, não tem isso. Inclusive, Essas regras, inclusive, são muito interpretativas. O MMA precisava dar uma melhorada nisso, cara, com certeza. E deixando claro que, para mim, porque a gente está no começo do vídeo falando sobre isso, vai parecer que isso permeou a nossa observação sobre a luta. Não. Se o Imavov tivesse um ponto deduzido, o resultado teria sido o mesmo. A gente vai falar da luta em si mesmo. É que é só mais trazer essa curiosidade da França também. Mas, cara, né? Para mim, vitória muito clara do Imavov. Eu acho que, cara, não tem como, não dá para isolar. Eu até tive a impressão de que o Caio tinha ter mantido o peso abaixo, tinha sido benéfico para ele. Acho que essa questão pegou também, isso foi um ponto. Mas, assim, estrategicamente, e aí talvez isso tenha impactado na estratégia que o Caio entrou para lutar e qual foi o tático que ele aplicou ali. Mas acho que, cara, trocar com o Imavov já era uma estratégia que não fazia sentido antes da luta começar, sabe? A gente não teve análise também para essa luta, mas é uma coisa que eu diria. Para mim, eu acho que eu falei isso no Twitter, inclusive. A estratégia do Caio era ele tentar agarrar o Imavov
e ir para as costas, cara, fazer ground and pound, tentar quedar ele, sabe? Para mim a estratégia era essa, nunca foi trocar, porque pô, o cara trocou com a Adesanya, ele conseguiu deitar o Adesanya, só um homem nocauteou a Adesanya, pô. Além dele. E foi que eu acho que o Caio é difícil para agora a gente vai entrar numa outra seara, mas para um contragolpeador como é o Caio, quando ele está fazendo o jogo em pé, é complicado ele ir para esse jogo do grappling 100%, é como se ele tivesse que pular algumas etapas, sabe? Porque, por exemplo, enquanto na distância que ele favorecia ele na luta contra o Imavov, ela foi uma luta muito boa, ela foi equilibrada, 89 golpes para cada um, de ambos os lados. Independente de ter uma mudança bem pouca assim nos significativos, o Imavov acertou um pouco mais, teve alguns rounds que o Caio até chegou a golpear mais e mais significativos. Só que eu acho que ele se deixou entrar muito na distância do Imavov, que é outro tipo, que é um cara muito rápido e com a mão muito pesada, então acho que ele acabava magoando o Borralho a ponto do Borralho não conseguir resetar a distância, sabe? Sim. E eu discordei totalmente com todo respeito, é claro, assim, da visão que o Pablo teve ali de falar, pô, vai para o boxe sujo, né? Troca na curta, tal. Cara, eu acho que isso não era o caminho também. Tudo bem que a luta ficou. Mas ó, foi o que trouxe o terceiro round pro Caio, viu? Então essa é a minha opinião. Foi essa mudança de estratégia do Pablo, foi, com certeza. Isso é inquestionável, mas eu acho que desde o começo a estratégia era ficar trocando com o Imavov. Ele só ficou nisso. Ele ficou nesse repertório. Foi uma luta de boxe, pô. Caio perdeu numa luta de boxe. E eu acho que faltou timing dele entrar em queda para justamente trazer essa variabilidade ali que precisava para lutar contra um cara como o Imavov. A gente viu ele sofrer com outros caras, já tinha mostrado brecha nesse setor. Tudo bem, ele veio muito bem treinado. E aí é o que eu falei. Talvez o fato do Caio ter cortado peso 2 semanas atrás tem impactado na própria estratégia. Ele pensou, mano, não vou. Mas é difícil, né, manter a força o Caio. Quem acelerou os momentos em que a luta foi acelerada no ritmo, porque a luta estava confortável para uma Imavov na distância. Quando ela foi acelerada, sempre quem puxou o ritmo novo foi o Caio. É difícil fazer 5 rounds tendo que conduzir o ritmo da luta. Mas Porque principalmente se depois do quarto, né? Principalmente. Depois do quarto round. Só que aí por quê? Porque já tinha perdido os 3 primeiros em tese ali, sabe? Sim, ó, para ser bem sincero, eu acho que alguns ajustes talvez tivessem feito essa luta ser Tem um bem resultado mais diferente. e assim, a luta, eu acho, na minha concepção, tá, gente? Não tô julgando nada, mas assim, a pontuação da luta não foi condizente com a luta em si. Eu achei a luta mais equilibrada do que a pontuação. Como a luta ela é pontuada round a round, é normal que se entenda o 49 e 46. Mas assim, quando você assiste a luta inteira, de uma só forma, até já sabendo o resultado, você fala assim, nossa, essa luta foi muito mais equilibrada do que só quem viu o resultado, sabe? Sim. E por alguns detalhes couberam de tipo, eu sei que para um cara canhoto igual o Caio, é difícil você chutar a perna de um destro na panturrilha de um cara que é muito rápido no contragolpe e que tem a mão muito pesada, que é muito veloz no boxe. Mas, por exemplo, os poucos chutes que ele acertou baixos do meio da luta para o final foram suficientes para fazer o Imavov sair mancando. Então, se ele tivesse sido explorado mais, talvez tivesse mudado um pouco o resultado da luta, porque você desacelera, né? Um cara que é muito rápido, se você consegue deixar ele de alguma forma em que o caminhar dele é prejudicado, pode ser que a luta fique mais favorável para você encaixar a sua estratégia, por mais que ela seja o grappler. O grappling. E o Imavov é um cara totalmente independente ali do jogo de pé também, né, cara? Para fazer toda aquele boxe sim. Dele. Ele é muito tanto dependente que quando disso. eles foram raros os momentos que ele foram raros os momentos que eles se clincharam, mas foi bem equilibrado, assim, eu achei, inclusive no clinch, eu não vi uma vantagem muito grande de nenhum dos dois lados.
Sim. Agora, eu fiquei preocupado, cara. Eu vi a vitória claramente do Imavov. Achei que ficou ali também bem parelha a luta. Vou reassistir de novo até para tirar a teima ali da minha visão. Mas me preocupou um pouco o discurso do Caio no final da luta. Isso me deixou um pouco preocupado, porque ele falou que ele precisa recuperar, não era a motivação, mas a adrenalina dele dentro da luta, não sei o quê. Eu acho que esse discurso é um pouquinho preocupante, assim, para um cara que. Mas às vezes às vezes é ali no calor do momento. O cara não teve o tempo de voltar para casa e maturar aquilo. É uma sensação antiga, nova, às E vezes. O muita cara gente não. criticou também a postura dele após a derrota, que ele estava muito tranquilo e muito feliz. Eu acho, cara, sinceramente, que ele estar muito tranquilo e muito feliz é muito positivo. Eu vi muita gente criticando isso, mas eu acho que é muito positivo. As pessoas Mostra falam que o isso, mas cara bota um peso diferente sobre ele mesmo, entendeu? Porque, pô, imagina se o cara sai de lá totalmente arrasado e volta numa próxima rodada muito, tipo assim, é. pior do que a luta passada, sabe? Eu E acho a que é mais gente vê fácil ele também. conseguir encontrar, se reencontrar, saindo de lá feliz por ter feito o que ele fez ali, trocado com o Imavov e tal, do que se ele saísse deprimido, entendeu? Acho que isso não pega não na questão do. E, cara, posso falar? Isso é um jogo visceral, mas ele é feito muito de imagem também. Então, por exemplo, a gente vê o que as pessoas querem que a gente veja. O pessoal falou, o Dricos também estava muito tranquilo depois daquela vexame que ele teve contra o Kimaev. E o próprio Morne Visser, o treinador dele, falou: cara, o Dricos está acabado. Ele ia ter 2 semanas de férias, mas ele resolveu voltar segunda, vai pegar só 4 dias e vai se internar na academia. Então, às vezes, ali na hora, o cara mal assimilou, sabe? Ele tá satisfeito com a performance, ele tá satisfeito com a situação, mas não tá feliz com a performance, então não dá E para outra, não foi pegar com uma aquele derrota, ele não foi nocauteado pós-luta. e voltou lá, pô, tô alegre. Ele fez uma luta parelha com um cara, com o número um do ranking. O Imavov hoje é o número um. Dois. Tá Dois, atrás do Dricos, dois, né? porque o Dricos teve essa mudança. Mas é o desafiante, talvez agora seja o oficial. Então, tirando o campeão, ele é o desafiante número 1. Não, Eu acho que não. Eu vai acho que acontece, a gente nunca que vai. sabe, né? Acho que os outros caras ali estão mais à frente, até pela próprio discurso do Imavov depois da luta. Não estou desafiando o Shimaev, não sei o quê. Acho que faltou ímpeto dele ali, deu uma pipocada de chamar o Shimaev na Será que às chincha. vezes o cara fez uma luta, ele esperava uma luta mais fácil e a luta foi tão difícil que, apesar de vencedor, ele se saiu um pouco frustrado também, de falar, puta, foi. Ele saiu também, porque ele também falou É, lá. Ele falou: pô, galera, achei que ia nocautear aqui, queria entregar um nocaute para vocês, mas ele é um cara muito duro. Também estava com problema na perna aqui, não estava pisando direito, não sei o quê. Então, acho que também pode ser que tenha esse lado aí. Enfim, é coisa que a gente vai conjecturar aqui, mas não vai conseguir responder com certeza, né? a gente não Agora, conseguiu fazer isso pro. Aliás, fala primeiro, porque a minha pergunta talvez ela encerre o vídeo, então fala primeiro. não, o que eu ia falar é qual o próximo passo para o Caio, né? Porra, Eu é o acho que eu que ia falar. Eu ia falar que a essa gente não conseguiu derrota. fazer isso com o vídeo do Ruf, mas essa dá pra gente fazer um pouquinho de futurologia e tentar fazer 2 casamentos, vai, um Porque para aí cada. só vou fazer um contexto. Acho que o Caio ele acaba sendo beneficiado com essa derrota, por incrível que pareça, que é o seguinte. Ele teve muita dificuldade de casar a luta no peso médio, cara, mas muita dificuldade, muita dificuldade. Ele não ficou inativo à toa, e acho que é uma coisa que também cobrou um pouco É. de preço. Muitos atletas recusaram ele, muitos atletas ranqueados Aham. recusaram ele. Então ele acaba sendo, quando o cara é derrotado assim, ele acaba sendo beneficiado. Eu acho que o Caio está numa situação muito boa ainda, apesar dos pesares, porque não foi uma derrota totalmente negativa. Mais 2 lutas ali, ele já está na cara do gol de novo, no máximo, entendeu? Às vezes ele pega uma outra luta ali e, pô, traz uma performance Não, e ele se sinistra. mostrou um cara que, posso falar, deu uma luta dura
numa semifinal que estava até mais na frente da outra. Então, por exemplo, ele se mostra um cara que está à disposição ali, que pode fazer lutas boas contra qualquer top da categoria. Então, para mim, ele cai para cima mesmo também. Sim, Não foi ruim, não. É um caso Eu um só não pouco acho que. semelhante ao do Prat, né? Não tão semelhante, porque o Prat terminou muito por cima ali no final, e aí eu acho que isso, cara, é a última imagem, né? A última imagem que você tem da luta é o Prat quase liquidando a fatura ali em cima do Ian Gary. Mas eu acho que ele pode cair para cima aí com essa luta. Cara, Mas, sinceramente, tem agora a tudo para gente. se recuperar, tá? Tem tudo para se A gente recuperar. sabe Eu que não vai casaria ser. ele, Eu respondendo ia a tua falar pergunta, isso. com o Robert Whittaker. Acho Eu que é ia a luta falar isso porque, perfeita. então, mas aí que tá. A gente sabe que não. Talvez tenha mudado um pouco como o resto da categoria vê a imagem dele, mas todo mundo sabe que ele continua sendo uma luta dura. Eu não acho que vai ser todo atleta que vai aceitar ele, não. Então eu acho assim, eu vou falar mais ou menos a luta que eu gostaria de ver ele na próxima. E eu acho que ele tem que dar um passo atrás mesmo, e talvez o Brandon Allen seja uma luta boa para ele, porque é um cara que talvez não seja tão refinado em pé e que o jogo se resolve muito ao grappling, e é um cara que a galera ama odiar, é um cara que está em nono, é um cara que É uma pode. luta Porque o boa Robert para está ele. em oitavo, mas É já é um um bom cara que. round, é uma boa próxima rodada assim intermediária. Não vai mover o ponteiro assim, a menos que o Caio vá lá e dê um duplo carpado twist lá e nocauteie o Brandon Allen assim muito rápido, sabe? É, Aí o, pode o, ser que mude algo O Hernandes se colocou na situação dele, vencendo o Dolides, que tava até atrás, inclusive, e o Brendan Allen. Então, assim, o Robert Whittaker, você acha que é um cara que colocaria o Caio lá nas cabeças de novo? Eu acho que sim, cara. Você pega Só um por ser ex-campeão ali. campeão? Aham, sim. Mas eu acho que fazendo essa mesma trajetória aí do Fluff, eu acho que também é um bom caminho para ele. Pega um Roman Leeds, pega um Brennan Allen. Cara, o Roman Leeds seria. Só que aí é o seguinte: você vai pegar um Roman Leeds que foi, mano, escorraçado pelo Fofinho, você não pode fazer uma luta difícil com ele. Você não pode, então, mas aí que tá. Esse é o problema de você pegar um atleta que vem de uma performance que ele foi muito dominado, porque você tem que superar a expectativa. Imagina, qualquer um agora que, mesmo que seja ex-campeão, qualquer um agora que pega o Whittaker, ele vai dar uma luta, talvez consiga fazer uma luta melhor do que o The Reader fez, que tomou knockdown, fez 5 minutos intensos. Então pode ser Aquela interessante. luta foi super parelha, pô. O The Reader Foi. saiu no hype aí por circunstâncias, mas E foi uma ó, eu luta acho que extremamente se. parelha, mais discutível do que a luta do próprio Caio com o Imavov, muito mais E, discutível. cara, assim, se o Imavov não for o próximo a lutar contra o Kimaev, o que pode acontecer, a gente não sabe. Mas vamos supor que o Hernandes ou o The Reader se credenciem a ser o próximo desafiante, porque a luta deles é do caralho, e um deles vai lá e ganha muito bem e tal. Eu não vejo o Dricos lutando contra o Imavov, então eu acho que seria o Imavov contra o perdedor de The Reader e Hernandes. Seria uma luta interessante, porque o próprio treinador do Dricos falou, cara, só ano que vem, esse ano ele não vai mais lutar, vai ser internato mesmo, e não esperem que ele aceite alguma luta. Eu duvido que ele pegaria o Imavov vindo nessa carreata de vitória, assim. Eu acho que vai acabar caindo no colo do Imavov ou Kimaev ou o perdedor The Reader de e Rinder Flut. e Hernandes. E eu acho que Cara, o Borralho seria legal mesmo, um Whittaker ou o Brendan Allen. Seria uma luta o do muito boa. Leeds, qualquer um desses três aí. Eu acho que a gente, de qualquer forma, está muito bem servido na categoria dos médios. Acho que o Caio volta melhor na próxima rodada, com certeza. Vai aprender com os erros, vai aprender com se pega ou não pega a luta. Cara, é uma experiência, velho. Eu, no lugar dele, teria feito a mesma coisa. Acho que foi uma decisão ruim ele ter sido reserva. Acho que foi uma decisão ruim. Faria o mesmo no lugar dele? Faria o mesmo no lugar dele. Sabe por quê? Cara,
Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. É lógico, pô, o cara poderia muito ter dado a sorte de ter lutado pelo cinturão já antes de todo mundo. Sim. A gente não sabe, cara. Sim. É nessas oportunidades que as coisas acontecem. Tipo. Sim, pô, é isso. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu e está assistindo aqui até esse momento, pô, se inscreve aí, dá aquela moral pra gente, curte o vídeo também, comenta aí o que você achou dessa luta do Caio Borralho versus Imavov. E é isso. Até a próxima. Valeu.